Êxodo 22. Proteção da propriedade. Êxodo 22 versículo 1. Se alguém roubar um boi, ou uma ovelha, e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Êxodo 22 versículo 2. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, o ladrão terá que restituir o que roubou, mas, se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Êxodo 22 versículo 3. Mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Êxodo 22 versículo 4. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Êxodo 22 versículo 5. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Êxodo 22 versículo 6. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Êxodo 22 versículo 7. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Êxodo 22 versículo 8. Mas, se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Êxodo 22 versículo 9. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Êxodo 22 versículo 10. Se alguém der ao seu próximo seu jumento, ou boi, ou ovelha ou qualquer outro animal para ser guardado e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja. Êxodo 22 versículo 11. A questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Êxodo 22 versículo 12. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Êxodo 22 versículo 13. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, e não terá que fazer restituição. Êxodo 22 versículo 14. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Êxodo 22 versículo 15. Mas, se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Êxodo 22 versículo 16. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Êxodo 22 versículo 17. Mas, se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Êxodo 22 versículo 18. Não deixem viver a feiticeira. Êxodo 22 versículo 19. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá que ser executado. Êxodo 22 versículo 20. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Êxodo 22 versículo 21. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Êxodo 22 versículo 22. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos. Êxodo 22 versículo 23. Porque, se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Êxodo 22 versículo 24.
Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos, órfãos. Êxodo 22 versículo 25. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando a lucro. Êxodo 22 versículo 26. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. Êxodo 22 versículo 27. Porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Êxodo 22 versículo 28. Não blasfemem contra Deus nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Êxodo 22 versículo 29. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês. Êxodo 22 versículo 30. E a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas, no 8º dia, entreguem-na a mim. Êxodo 22 versículo 31. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo, joguem-na aos cães. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.